Haja visto que estamos numa região que as pessoas seguem outros caminhos, né? Mas é porque não chegou até a ela o conhecimento que você tem, que chegou até você, de conhecer o único e verdadeiro Senhor que rege a terra. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios 9. Todo dia o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Amanhã, segunda-feira, uma semana inicia hoje e você não sabe o que tem aí pela frente. Por isso que é bom se prevenir. O preparo é muito importante para a vida. Você está preparado. O soldado ou o policial, antes dele ir para a rua, ele faz um curso, se prepara, treina, sabe mexer nas armas, sabe dirigir uma viatura, uma moto, porque ele tem que estar preparado, porque ele não sabe o que ele vai enfrentar. Pode ser uma perseguição que ele tem que perseguir, pode ser alguém que vá contra ele, ele tem que também fazer por onde preservar a sua vida. Assim somos nós na presença do Senhor. Não sabemos amanhã o que traz para nós. Por isso que é importante nos alimentar da palavra para ficar firme. Aleluia. 1 Coríntios 9, o versículo 24. Todos já acharam? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo e se abstém, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Amém. Pode se sentar. Papai do céu tem uma palavra para o seu coração, para o meu coração. Palavra de apóstolo Paulo incentivando os irmãos de Corinto a eles se esforçarem. A Bíblia traz para nós algumas comparações do povo de Deus. Por exemplo, nós somos comparados como ovelhas, somos comparados como soldados, tudo metáfora. Mas o apóstolo Paulo está comparando nós como atletas. Aí ele fala, o atleta cristão. Por que será que o apóstolo Paulo está nos comparando como um atleta? Aí ele já escreveu e falou: vocês não verem que todos que correm, eles dão o máximo, o que eles conseguem, por todos os esforços, para conquistar uma coroa, um prêmio. Mas os esforços de um atleta é muito grande. Haja visto que haja várias modalidades no atletismo. Por exemplo, existe o ciclismo, automobilismo, canoagem, né? Existe corrida. E eles treinam porque eles sabem que vai chegar o dia da competição. Mas ele também sabe, ele tem consciência que se ele não estiver preparado, ele não vai ganhar. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, no capítulo 2 de Timóteo, ele fala assim: ô Timóteo, você sabe que aquele que não lutar legitimamente não será coroado, não ganhará o prêmio. É necessário que se esforce o máximo para que chegue no final da carreira.
Aí ele continua falando: porém, vocês precisam lutar de tal forma, de uma maneira muito grande, o máximo, para que vocês possam alegrar aquele que os alistou para a guerra. Porque o Evangelho, irmão, não é brincadeira, não. Você pensa que o Evangelho é flores e rosas, coisas maravilhosas? Não. Nós fomos alistados para uma guerra. E o nosso inimigo, ele é invisível. Você não sabe onde ele vai estar. Por isso a necessidade do preparo. É importante você estar preparado para tudo. João, eu vou casar. Muito bem. Mas precisa um preparo. Já conhece bem o noivo. Conhece bem a noiva. É uma historinha que diz assim: a moça ia casar, queria obter experiência. Foi para a casa do avô. O avô, mas a sua avó, à noite foi dormir, ele caiu, tropeçou. E ele falava assim: caí e me machuquei. E a avó falava assim: a culpa foi minha que você caiu, porque eu deixei um banco naquele canto e você tropeçou naquele banco. E ele falava: não, a culpa foi minha, porque eu não observei melhor o lugar que eu ia pisar. Por isso tropecei, caí e machuquei, a culpa é minha. E ela falava: a culpa foi minha. No outro dia a neta foi embora: vou, tchau, estou indo embora. Por que você já vai embora somente uma noite? Você passou aqui em casa. O que eu ouvi ontem de você já é necessário para me preparar para o meu casamento. Porque tem casamento que é uma coisa terrível. Um joga a culpa no outro, brigam, acusa um para o outro. E para a gente ter um relacionamento, um casamento, tem que estar preparado. Olha, irmão João, eu vou ser avô agora, que coisa maravilhosa. É muito bom ser avô, mas está preparado para ser um avô? Mas precisa, claro. Tem avô que tira a autoridade dos pais nos filhos. Ele se mete onde não deve se meter. O filho é da filha dele, não dele. Ele já criou a filha. Ele tem que agora ajudar a filha a criar. Esse negócio do vô chega lá, o neto: vovô, a minha mãe não quer que eu vou ali. Vá lá porque o vovô vai falar com ela. Isso é errado. Você não vai. A sua mãe falou que você não vai. Você não pode ir. Não está te dando autorização da mãe. Senão a criança vive perdida. Porque o avô não está preparado para ser avô. O tio ou tia. Existe isso na vida. Quando nós vamos nos alistar sobre um serviço, o patrão quer conhecer você, quer conhecer sua letra, quer ouvir a sua voz. E se você não for uma pessoa legal, e que ele vê que você não está apto, ele não vai te contratar. Ele vai ver: essa pessoa não está preparada. Quando você entra no vestibular, na faculdade, você precisa fazer o vestibular. Porque se você não faz o vestibular, você não chega na faculdade. Porque você não mostrou que você está preparada para ingressar na faculdade. É necessário o preparo da vida inteira. Irmão João, eu vou ser um patrão, que coisa maravilhosa. Mas está preparado para ser um patrão? Tudo nessa vida quer um preparo, uma experiência. O apóstolo Paulo aqui está focando no atletismo, nos atletas. Ele diz assim: você precisa estar preparado. Você tem que se esforçar. Porque as tentações são muitas. E ninguém chega no céu de graça. Tem alguém que diz assim: a salvação é de graça. Existe um preço, meu querido, muito alto. O preço da fidelidade que você tem que pagar. O preço do amor de Deus, na confiança com Ele. Tudo isso é preço. Em ser fiel para o seu marido, para a sua esposa, para o seu patrão, para o seu pastor, para o seu filho. Nem todos suportam e não vai chegar lá no Apocalipse. O Senhor Jesus fala assim: porém algo que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Mas é somente
ao que vencer. E nem todos chegam lá. Aleluia. Uma palavra para encorajar você, para que você prossiga. Precisa assumir as consequências desse amor. Irmão João, eu amo demais o Evangelho. Às vezes a escritura é uma coisa maravilhosa, mas precisa estar preparado, porque o Senhor vem buscar uma igreja irrepreensível, uma igreja limpa, uma igreja sem ruga, uma igreja santa, aleluia, o qual vai adorar o Senhor eternamente. Mas as promessas são grandes para você que vencer, para mim. O Senhor diz assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. E aonde eu estiver, vós também estará junto também comigo. Imagine você viver do lado de Deus, meu irmão. O que nós vivemos aqui não é nada. Tudo que nós temos aqui é fugaz, é passageiro, acaba. Tem uma casa maravilhosa, mas se você for lá no Egito, em Alexandria, aqueles lugares onde viveu os faraós, você vai achar somente os destroços dos palácios deles, com aquelas pinturas no chão e nos restos das paredes, porque um dia foi um palácio, hoje é ruína, porque passou, acabou. E tem pessoas que se empolgam com as coisas dessa vida. Ele arruma encrenca com qualquer coisa, com um palmo de terreno, para que o vizinho com o outro, e brigam. Vai ficar tudo aí. Agora a promessa que Deus tem para a igreja é que você, eu, nós, se formos fiéis, vamos morar com Ele na glória para sempre. Aleluia. Isso aqui fica. A nossa idade chega, nosso cabelo cai, aleluia, as rugas aparecem, os pés de galinha tomam conta dos nossos olhos, mas a nossa alma, ela permanece conservada para sempre. Mas porém, o valor está mais aqui na terra, no carro novo, no carro importado, aleluia, na fama, no Facebook, aleluia. No dinheiro. Mas no dia que o Senhor nos chamar, tudo fica, tudo vai enferrujar, ou alguém vai brigar pelo que ficou, que nem ficou aí as mansões dos milionários. Até hoje a família briga, está tudo interditado, ninguém pode mexer porque estão brigando, está na justiça. Correu, granjeou e está tudo aí jogado. Milhões e milhões de dólares. Teve um cantor que morreu aí, muito famoso, ficou 6 meses no congelador, porque apareceu 50 filhos para fazer DNA, e quando fazia de um aparecia outro, e não poderia sepultar o cantor, porque o cantor era bilionário, e os filhos apareceram depois da sua morte, para ter parte na partida. Depois de 6 meses sepultaram o homem. Aí o homem foi embora. Nem na morte dele ele teve paz, com tanto dinheiro. Um cantor aí chamado Michael Jackson também. Sabe quanto custou o caixão dele? $50 mil. Caixão de ouro. Ninguém sabe onde depositaram o homem. É muito dinheiro, mas ficou ali. E as coisas passam, acabam. E as famas. Quantos cantores que vocês já conheceram que foram famosos, bilionários, e não está mais aqui no nosso meio? Chegou o dia dele, morreu antes do tempo. Você conhecia a história de Elvis Presley? O menino da igreja tocava, cantava, se envolveu com o mundo, começou a usar porcaria, morreu jovem, 40 e poucos anos a morte tragou.
fica. E ficou aí as mansões, os aviões, a fama, e ele foi embora. E nós temos que preservar para a nossa vida espiritual, ter zelo com ela. O apóstolo está falando aqui, ele diz: eles lutam por uma coroa corruptível, o dinheiro, carro, mansões, fama, mas nós por uma incorruptível. Nós não somos reconhecidos na mídia, mas nós somos reconhecidos no céu. Aleluia! O céu nos aguarda. Aqueles que são fiéis vai chegar lá. A Bíblia diz que lá é eternamente uma vida maravilhosa. Mas o grupo ainda é pouco. Somos só 25% o Evangelho. Sempre prego para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Elas vêm se queixar sobre a sua situação. Eu falo: você precisa de Deus na sua vida. Enquanto Deus não entrar sobre a sua vida, os seus problemas não vai te deixar. Que é isso, irmão João? Isso é uma maldição? Não, isso é a realidade. Você precisa de Deus. Se você ver lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, ele fala: eu sou o Senhor, somente eu, fora de mim não há Salvador. Ele fala que só existe Ele, não existe mais ninguém. Mas as pessoas arrumam 10, 20, 30. Um é para a chuva, o outro é para o casamento, o outro é do dinheiro, mas esquece do nosso Senhor Supremo. Aí eles dizem assim: essa cidade é de fulano, essa cidade é do Senhor Jesus, é Deus na nossa vida, haja o que houver, aleluia, essa cidade é do Senhor Jesus. E vocês são a semente do Evangelho. Irmão, juntamos em poucas pessoas, mas a semente é pouca. Mas Jesus falou assim no capítulo 12, versículo 24 de João, ele fala assim: se um grão de trigo porventura cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, dará muitos frutos. Irmão João, o que quer dizer isso? A renúncia para as coisas da vida. O que a gente fazia, não fazemos mais, e as pessoas lá fora, elas vão notar, e você será um exemplo. Você será um profeta, será a boca de Deus aqui na terra, e as pessoas vão simpatizar com você, comigo, e vão se aproximar de Deus, porque vão ouvir o seu conselho. O apóstolo Paulo está falando: precisa de esforço para chegar lá. A renúncia do pecado, daquilo que Deus abomina. O que é que Deus não gosta? Eu também não posso gostar. Se você gostar, você se contradiz contra a Bíblia. A palavra de Deus não é mentirosa, ela é verdade. E porém os profetas, os pregadores, os pastores pregam para que nós não nos percamos. No livro de 1 Coríntios, lá no capítulo 11, ou 2 Coríntios, que é da Santa Ceia, ele fala assim: porém repreendo e castigo todos aqueles quanto eu amo, para que não venha se envolver com o mundo. Então o zelo de Deus é muito grande para você e para mim. Irmão João, tem vezes que a palavra é muito dura, é muito severa. Isso é uma palavra, irmão, não é um rei que está batendo nas nossas costas. Quando nós era pequenos, que os nossos pais nos pegavam em mentira, em algo que não deveria fazer, o rei comia solto. Quem foi que apanhou aqui? Deixa eu ver. Poucas pessoas apanhou. E era uma vida boa, porque todos respeitavam seus pais, porque sabia que ia receber a correção. Hoje tem lá a lei da palmada, não pode bater.
Mas eu apanhei, mas foi muito bom, porque hoje eu sinto que precisava da correção para que formasse-se um homem de palavra, um homem de caráter, uma dona de casa de compromisso, uma jovem compromissada com o bem. Aleluia! Por isso que a palavra vem muitas vezes falando alto e a gente às vezes acha que falou severamente no nosso ouvido. Imagine João Batista, meus irmãos, quando ele chegou, depois de 400 anos sem o povo ver um profeta, aparece João Batista lá gritando lá no deserto: ó raça de víbora, quem vos mandou fugir da ira futura? Porém, a partir de agora está posto o machado à raiz da árvore, porém que toda árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Aleluia, Deus. Meu Deus, que mensagem é essa? E ele chegou desse jeito. E alguém falava assim: tu és o Cristo? E ele falava: não, eu sou João, eu batizo simplesmente com água. Mas eu quero dizer para você que esse que vem após mim, esse que vem depois de mim, que vocês vão conhecer logo, ele se batiza com água, com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia! E o povo gostava de ouvir a palavra de João, mesmo João chamando o povo de cobra, falando que eles iam ser lançados no forno, ia ser queimado, e o povo ia lá. E diz a palavra de Deus que o povo se reunia em volta do Jordão para ouvir a palavra de João. O povo estava sedento, estava faminto da palavra de Deus, mas porém quando ele trouxe palavras duras e severas, porque o povo também inclinava o seu coração ao pecado. Por isso que a palavra vinha assim. A Bíblia diz que o Senhor Jesus fez muitas maravilhas, mas teve alguns lugares que ele passou que ele não fez maravilha. Por quê, meu irmão? Por causa da dureza do coração do povo. Ele passava. Existe uma história do tanque que o anjo descia e movimentava as águas, e o primeiro que descia ali ficava curado de qualquer enfermidade. Oh, glória a Deus! Aleluia. E tinha um homem ali deitado ali numa cama ali, e Jesus chegou, clarificação, e ele falou: Senhor, não consigo me locomover. Quando eu faço que vou, outro que anda mais rápido que eu cai no tanque e é curado, e eu fico. Estou aqui há 38 anos. Ele falou assim: pegue a tua cama e segue. Oh Deus. Tinha dezenas de enfermos naquele lugar, mas ele só curou esse homem, somente esse homem. Veja que Deus, ele é maravilhoso, mas ele tem as suas estratégias, a sua sabedoria, viu? Ele podia curar todo mundo, chega lá, levante, 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 todos enfermos. Não, pega a tua cama e siga. Deus, viu? Tem umas coisas na Bíblia que às vezes eu fico pensando, meditando, que é uma incógnita, é algo difícil de discernir. Quer ver? Vou falar umas duas para os irmãos, já vou terminar, viu? O cego, Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Jesus não sabia. Jesus sabia que ele queria ser curado, queria ver, mas ele perguntou para o homem, né? Que eu veja, Senhor, né? A mulher de fluxo de sangue não é diferente. Quem foi que me tocou? E ele... Quem foi? Alguém me tocou? Porque eu vi que de mim saiu virtude. E a mulher: me desculpe, Senhor, eu estava precisando. Mas ele sabia, ele perguntou. Lá já com Deus, lá no Éden já foi com Adão, né? Adão pecou, se escondeu no meio das folhas. Aí o Senhor vem de manhã, não achou Adão e falou: Adão,
Cadê tu? Agora responda para mim. O Senhor Deus não sabia onde Adão estava? Mas ele perguntou: cadê você? Você está onde aí, hein? Você está com gracinha? Está brincando de esconde-esconde? Eu vou ter... Senhor, eu estava escondido. Deus sabe das coisas, mas ele pergunta. Haja visto pessoas que não conhecem a maneira que Deus trabalha, viu? Tem coisa que é para você fazer e não ele. E ele não vai fazer, porque ele espera que você faça. Irmão, como assim? Vou falar para você também. Na ressurreição de Lázaro, Lázaro estava morto. Tinha uma multidão lá. Chegou o Senhor Jesus. Aí a família: oh Senhor, se o Senhor tivesse chegado, ele não teria morrido. Ele falou: calma, Lázaro não está morto. Aí ele foi lá e tirai a pedra. A multidão foi lá e tirou a pedra. Removeram a pedra do sepulcro, que eles colocavam uma pedra para que ninguém fosse ter acesso no corpo, né? Os judeus têm esse costume, tradição deles. Aí tiraram a pedra. Quem tirou a pedra, irmão João? O povo que estava lá, chorando, lamentando, fofocando, falando mal, que Jesus tinha demorado. Tira a pedra, e se arrancou a pedra. Aí Jesus falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E aí, irmão João, a pedra do sepulcro que estava lá, Jesus podia fazer assim: sai pedra daí. Mas ele não fez. Ele falou: tira aí a pedra. Vão lá e puxa a pedra. Porque a pedra vocês podem fazer, mas para clamar a vida de novo vocês não podem. A vida é comigo, eu e meu Pai. Mas a pedra vocês puxam. Quando a pedra saiu, o defunto se levantou e chegou até no meio do povo. Então tem coisa que é para você fazer, Deus não faz, Ele espera que você faça. Irmão João, meu salário está pouco. Precisava falar com o meu patrão nada. Você precisa enfrentar ele. Porque se você ficar só orando, não vai resolver. Você vai ter força, coragem, ânimo, mas você precisa chegar, patrão, precisava conversar com o senhor. Precisava de um momento. E Deus vai abrir o coração dele e ele vai abrir um salário melhor para você, porque você tomou posição. Agora tem pessoas que ela está lá só orando. Não, eu estou orando. Eu estou orando. Meu filho, tem coisa que é para você fazer. Não ele. A parte dele, ele faz, mas ele quer que você faça a sua. Quando o cego lá que ele mandou, o cego perguntou para ele, ele falou: o que você quer que eu faça? E o cego respondeu: o que eu vejo. Ele cuspiu no chão, observa bem. Pegou o lodo, chegou no olho dele e passou, né? Chegou e... Aí sabe o que Jesus falou? Vai lá no tanque de Siloé e lava. Ele teve que ir até o tanque e se lavar para ele ver. Não poderia ser ali no momento que veja. Não. Aí vai ele. Me leva lá. Aí chegou lá no tanque, lavou. Oh, estou vendo as pessoas, que maravilha. Olha, a minha visão, tal. Mas ele teve que ir até o tanque para se lavar, para ele ver. Viu? Aprenda que Deus, ele tem as suas incógnitas, os seus mistérios, e você tem que aprender para que você seja próximo de um Deus maravilhoso e verdadeiro, que Ele tem tudo para você. Ele quer abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua empresa. Ele quer dar saúde, mas Ele quer que você seja íntimo com Ele, conhecendo, aleluia, melhor como Ele trabalha, como Ele gosta, como Ele quer. E você será feliz para sempre. E no dia que a trombeta tocar, você está do lado dele. Que Deus continue falando com a igreja.
que sempre tem alguém com a palavra do céu para a igreja. Aleluia. Precisamos nos alimentar cada dia, porque há um mundo perverso e maligno, o qual nós estamos no meio, e precisamos a cada dia, a cada semana, a cada ano, aleluia, derrotar o nosso inimigo. Resisti-vos o diabo, ele fugirá de vós. Você pensa que a minha vida é maravilha? Minha vida é uma coisa boa, que eu enfrento de problema que você nem sabe, mas eu confio no Senhor. O Senhor vai derrubando um por um, porque eu não fiz nada para ter tanto inimigo, tanto adversário, como eles vêm pleiteando contra a minha vida. Eu sou igual a Davi, nada eu fiz, Senhor, porque essa multidão, porque essas pessoas se levantam com muita fúria em seus corações e proclamam a minha morte. Aí o Senhor vai lá e nenhum. Aí você pensa que eu dou glória a Deus? Não, coitada dela. Deus dê para essas pessoas consciência, elas entendam que elas erraram. As pessoas é contra as outras só no que você der uma falhinha, mas o que você faz de bom não aparece. Às vezes você falha um pouquinho aqui, que faz parte da vida do homem, aí, mas você trabalha para cá, ajuda aqui, não aparece. Essa é a nossa vida. Vida de profeta é vida de desafio, mas nem por isso nós vamos deixar de pregar o evangelho da paz, aquele que conduz o homem para a salvação, para a libertação e direciona para o céu, porque a palavra está no nosso coração, na nossa boca e perto de nós, e jamais seremos vencidos, porque a vitória é do povo de Deus. Amém.